Bem-vindo ao módulo 2, Adultos mais velhos enquanto formandos. O objetivo deste módulo é que os educadores de adultos e outras pessoas que criam atividades educativas para adultos mais velhos compreendam as principais características dos formandos adultos e os processos geralmente associados ao envelhecimento. Após a conclusão do módulo, será capaz de identificar as diferentes características do envelhecimento, reconhecer os estereótipos da idade e o conceito de idadismo, especificar estratégias para prevenir e combater o idadismo. Neste módulo iremos falar sobre características do envelhecimento, o conceito de idadismo, estereótipos, preconceitos e discriminações contra os adultos mais velhos, a socialização dos adultos mais velhos e o envelhecimento, prevenção do idadismo. Na primeira parte deste módulo, iremos falar sobre as diferentes características da idade. Nos últimos anos, a esperança média de vida tem vindo a aumentar. O envelhecimento corresponde a alterações anatómicas e fisiológicas que, de uma forma geral e inevitável, surgem com o passar dos anos e que se manifestam em todos os indivíduos. O envelhecimento continua a ser um domínio extremamente complexo em termos de compreensão das relações entre os fatores que contribuem para o envelhecimento e as transições que os ligam. Embora o processo de envelhecimento seja definido por uma maior vulnerabilidade a um declínio na saúde e no bem-estar, novas abordagens ao bem-estar, juntamente com fatores biológicos, médicos, psicossociais, políticos e económicos complexos, podem influenciar as trajetórias individuais e de grupo na idade adulta. Com o envelhecimento podem surgir perdas funcionais que podem interferir com a capacidade do indivíduo para manter a autonomia na vida cotidiana. A autonomia refere-se à capacidade percebida de controlar, lidar com situações e tomar decisões sobre a vida diária de acordo com as preferências de cada um. A dependência está relacionada com a incapacidade da pessoa para satisfazer as necessidades humanas básicas. A perda da capacidade de funcionamento das pessoas idosas devido a perturbações físicas ou mentais pode resultar na necessidade de intervenção e de adaptações para manter as atividades rotineiras e os estilos de vida. As funções cognitivas, como a memória, a atenção e as funções executivas, tendem a diminuir com a idade. No entanto, outros elementos da função cognitiva, como o vocabulário, permanecem estáveis ao longo da vida. Estudos longitudinais mostram que a inteligência fluida parece diminuir progressivamente com a idade. No entanto, a inteligência cristalizada parece aumentar de forma constante ao longo da idade adulta. O envelhecimento não implica necessariamente declínio. De facto, este é um dos maiores mitos sobre o envelhecimento. Há áreas em que o declínio ocorre, especialmente se as pessoas não utilizarem funções específicas, por exemplo, há uma perda esperada de força muscular ou óssea se as pessoas não fizerem exercício. Estão previstas alterações relacionadas com a idade nos nossos sistemas sensoriais, como a visão e a audição. Por outro lado, há áreas em que se registram ganhos, na medida em que as pessoas se tornam, por exemplo, mais felizes. As relações sociais tendem a aumentar e a personalidade tende a estabilizar-se com o tempo. Neste sentido, torna-se pertinente analisar as áreas em que existem desafios que podem ser resolvidos em certa medida e onde as pessoas têm grandes oportunidades de melhorar. A idade cronológica não é necessariamente o melhor indicador do processo de envelhecimento de cada indivíduo. É evidente que as consequências do envelhecimento podem ter contornos mais ou menos favoráveis, o que depende, em parte, da fase do ciclo de desenvolvimento em que o indivíduo se encontra. Assim, podem encontrar-se diversas variações no curso de vida, sendo as diferenças individuais a regra e não a exceção. As discrepâncias no envelhecimento vão desde o momento em que este se inicia até à velocidade a que ocorre, mas denotam-se sobretudo nas alterações físicas e mentais que podem ocorrer.
Assim, para compreender a condição física e psicológica de um indivíduo, é necessário olhar para ele de forma individual e não assumir apenas a sua idade cronológica. Importa ainda referir que o curso de vida também varia consoante a época em que vivemos e entre culturas. A segunda parte deste módulo é dedicada ao conceito de idadismo. O idadismo é um fenómeno complexo e multifacetado que se refere a estereótipos, como pensamos, preconceitos, como sentimos, e discriminação, como agimos, dirigidos a outros ou a nós próprios com base na idade. O idadismo é um fenómeno complexo e multifacetado que se refere a estereótipos, preconceitos e discriminação dirigidos a outros ou a si próprio com base na percepção da idade. A discriminação com base na idade é predominante, está profundamente enraizada e é mais socialmente aceite do que outras formas de preconceito. As pessoas mais velhas tendem a ser marginalizadas, institucionalizadas e abandonadas pela sociedade, contudo, antes eram frequentemente tidas em grande consideração, sendo vistas como conhecedoras e guardiãs sábias das tradições e da história do seu povo. Atualmente, as pessoas mais velhas são tratadas como cidadãos sem um papel ativo na sociedade, e as atitudes negativas sobre o envelhecimento que dão origem ao idadismo tendem a manifestar-se de formas subtis. Dependendo do nível de consciência da pessoa que pratica a discriminação ou do nível da pessoa visada pela discriminação e da sua consciência e identificação com o facto de ser uma pessoa mais velha, o idadismo pode ser explícito, através de pensamentos, sentimentos e ações para com os outros ou consigo próprio. Tem consciência da discriminação e é intencional. Implícito, através de pensamentos, sentimentos e ações em relação aos outros ou a si próprio, mas sem consciência, sem sentimentos de julgamento e fora do seu controlo. Existem 3 níveis de idadismo. O nível micro, que diz respeito ao indivíduo. O nível meso, que diz respeito a grupos, organizações e outras entidades sociais. O nível macro, que diz respeito aos serviços culturais ou aos valores sociais no geral. Em suma, o idadismo é uma forma abrangente de estereótipos negativos ou positivos, preconceitos ou discriminação contra ou a favor de outras pessoas com base na sua idade cronológica ou na idade percepcionada. Muitas vezes interiorizado pelos próprios adultos mais velhos, o idadismo é sobretudo um fenómeno invisível. As 3 dimensões do idadismo no envelhecimento são representadas por estereótipos. São estruturas cognitivas que armazenam as nossas crenças e expectativas sobre as características dos membros de grupos sociais. Os estereótipos guiam o nosso comportamento social e orientam os nossos comportamentos na vida cotidiana. Preconceito é uma reação emocional dirigida a uma pessoa com base na sua pertença a um grupo. O preconceito contribui para criar ou manter relações hierárquicas de estatuto entre grupos. A discriminação refere-se a ações, práticas ou políticas aplicadas a pessoas devido à sua percepção ou sentimento de pertença a um determinado grupo social, que impõe alguma forma de desvantagem ou vantagem. No caso do idadismo, os estereótipos que as pessoas carregam sobre a idade podem levar a inferências que podem conduzir a generalizações excessivas que consideram todas as pessoas de um determinado grupo etário como sendo iguais. A forma como os indivíduos pensam, sentem e se comportam está intimamente ligada. Estes comportamentos influenciam diretamente a relação entre estereótipos, preconceitos e discriminação, sendo esta relação multidirecional. Os estereótipos influenciam o nosso pensamento e, por conseguinte, influenciam o preconceito e a discriminação. A discriminação está relacionada com a forma como pensamos, ou seja, estereótipos e preconceitos. E o preconceito deriva de estereótipos que se transformam em discriminação. Estas relações são influenciadas por contextos, incluindo leis e cultura. A quarta secção deste módulo aborda a socialização das pessoas mais velhas e o idadismo.
O discurso idadista e as interações entre diferentes cortes podem contribuir para o idadismo intergeracional. As experiências das pessoas mais velhas não são moldadas apenas por um aspecto da sua identidade, mas sim por uma combinação de fatores. As pessoas mais velhas são suscetíveis a inúmeros fatores que condicionam a sua saúde e o seu estatuto social. O idadismo tem consequências graves e de grande impacto para a saúde, o bem-estar e os direitos humanos das pessoas, custando à sociedade milhares de milhões de euros. O idadismo aumenta o isolamento social e a solidão de três maneiras principais. O idadismo pode resultar em sentimentos de indesejabilidade, tração e rejeição social, levando potencialmente ao afastamento social. Ao acreditarem nos estereótipos etários, as pessoas mais velhas podem auto-excluir-se da sociedade, pois acreditam que já não têm um papel participativo. Políticas e leis. A reforma e a configuração de comunidades inadequadas para a população mais velha podem funcionar como barreiras à participação das pessoas mais velhas em atividades sociais, conduzindo ao isolamento social e à solidão. Para reduzir o idadismo, a OMS destaca 3 estratégias: políticas e leis, atividades educativas e intervenções de contacto intergeracional. A legislação tem de abordar a discriminação e a desigualdade em função da idade, as políticas para garantir o respeito pela dignidade de todas as pessoas, independentemente da idade, e as leis dos direitos humanos. As intervenções educativas incluem instruções que transmitem informações, conhecimentos, competências e atividades para aumentar a empatia através de jogos de papéis, simulação e realidade virtual. As intervenções de contacto intergeracional visam promover a interação entre diferentes gerações. A adoção de políticas e leis constitui uma estratégia fundamental a utilizar para reduzir ou eliminar o idadismo, especialmente a discriminação em razão da idade. Por definição, as políticas são planos, compromissos ou cursos de ação que são adotados para alcançar uma questão específica dentro de uma sociedade. As leis correspondem ao sistema de regras que um determinado país ou comunidade reconhece como regulando as ações dos seus membros e que pode fazer cumprir através da imposição de sanções. As políticas e as leis destinadas a combater o idadismo são muito variadas e incluem a discriminação com base na idade e a legislação em matéria de igualdade, bem como políticas que definem ações para garantir o respeito adequado pela dignidade e pelo estatuto de igualdade de todas as pessoas, independentemente da sua idade. Embora os efeitos destas políticas sejam difíceis de quantificar, eis 6 exemplos a nível mundial que visam combater o idadismo contra as pessoas mais velhas. Declaração Política e Plano Internacional de Madrid compromete-se a eliminar todas as formas de discriminação. O objetivo geral é garantir que as pessoas mais velhas sejam envolvidas em todas as etapas, inclusive no desenvolvimento estratégico, na concepção de políticas e na identificação de atividades. A Diretiva sobre Igualdade no Emprego da União Europeia estabelece um quadro geral para a igualdade no emprego independentemente da idade. O Protocolo da União Africana proíbe todas as formas de discriminação contra as pessoas mais velhas. A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Mais Velhas salvaguarda plenamente os direitos humanos das pessoas idosas, proibindo explicitamente a discriminação com base na idade. Os quadros jurídico e político do Uruguai proíbem a discriminação etária e garantem aos mais velhos e aos mais novos uma proteção jurídica igual e eficaz contra a discriminação. Lei da Igualdade de Oportunidades da Maurícia proíbe a discriminação com base na idade em vários domínios de atividade, incluindo o emprego, a educação. A educação e a aprendizagem de adultos são formas eficazes de melhorar o conhecimento mútuo entre gerações, desconstruir estereótipos etários e combater mitos e preconceitos. A aprendizagem ao longo da vida pode constituir um quadro essencial para melhorar a vida dos adultos mais velhos.
A literatura tem demonstrado que os adultos mais velhos preferem a aprendizagem informal e não formal. A aprendizagem pode garantir a inclusão social das pessoas mais velhas, promovendo oportunidades para que as pessoas mais velhas consigam mudanças sociais. Assim, a aprendizagem não formal e informal tem um potencial inegável para combater o idadismo e as suas consequências. As intervenções educativas para reduzir o idadismo referem-se a uma série de atividades, incluindo a transmissão de informações, conhecimentos, aptidões e competências para reduzir os estereótipos, os preconceitos e a discriminação em função da idade. Estas intervenções também incluem atividades destinadas a aumentar a empatia através da tomada de perspectiva, utilizando, por exemplo, a dramatização. As intervenções educativas que visam principalmente fornecer informações exatas e exemplos contra os estereótipos conduzem a uma diminuição do idadismo. Eis alguns exemplos. Workshops e conversas sobre o desenvolvimento humano, incluindo debates, filmes, etc., centrados em questões importantes para o envelhecimento. Documentários sobre histórias de vida. Intervenção educativa presencial em que as pessoas viram e discutiram documentários sobre histórias de vida. Intervenção baseada num currículo. Intervenção educativa presencial com 4 sessões interativas que envolvem debates em grupo, jogos, dramatizações e estudos de casos. Atividades de realidade virtual para fomentar a empatia para com as pessoas mais velhas, o que incluiu a criação de uma imagem visual de si próprio como uma pessoa mais velha e a realização de várias tarefas diárias como experiência imersiva. As intervenções de contato intergeracional envolvem normalmente pessoas mais velhas e mais novas que interagem cooperativamente em tarefas que encorajam a ligação e a compreensão intergeracionais e podem ser desenvolvidas através de contato direto ou indireto. Os programas intergeracionais baseados na teoria do contacto intergrupal procuram aproximar 2 gerações para promover e facilitar uma mudança de atitudes. Esta teoria reconhece que o contacto entre 2 gerações não só reduz os preconceitos, como também aumenta a exatidão das suas percepções em relação à outra geração. No entanto, para que estes resultados sejam alcançados, os programas precisam de seguir algumas condições. A existência de circunstâncias iguais para ambas as gerações. Deve existir um objetivo comum entre os participantes. Fomentar a cooperação entre as 2 gerações, promovendo a entreajuda e a partilha. O contacto intergrupal pode reduzir o idadismo, facilitando a ligação entre grupos, reduzindo a ansiedade em relação ao contacto intergrupal e aumentando a tomada de perspectiva e empatia. As atividades de contacto intergeracional são as mais utilizadas para combater o idadismo. Eis alguns exemplos. Jogos de vídeo em Singapura. Esta intervenção envolveu o contacto direto entre pessoas mais velhas e mais novas que jogaram jogos de vídeo em conjunto. Os resultados mostraram que o prazer do jogo desempenhou um papel importante na redução da ansiedade intergeracional. Aprendizagem no trabalho na China. Esta intervenção para estudantes de enfermagem e medicina consistiu num workshop introdutório, um período de interação e uma sessão de partilha. A intervenção aumentou os conhecimentos gerais sobre o envelhecimento e a sua compreensão das necessidades de saúde mental na velhice, reduzindo atitudes negativas. Sharing em Portugal, o programa Aconchego incentiva o contacto intergeracional direto e sustentado. Os idosos fornecem alojamento a estudantes universitários e, em troca, os estudantes ajudam a aliviar a solidão e o isolamento. Imagined Contact in the United Kingdom. Intervenção baseada no contacto intergeracional indireto e imaginário para reduzir as atitudes negativas, explícitas e implícitas em relação às pessoas mais velhas. Os estudantes imaginaram-se a conhecer um estranho mais velho e para descobrirem coisas excitantes e inesperadas. A intervenção reduziu as atitudes negativas explícitas em relação às pessoas mais velhas.
O contacto intergeracional tem outros benefícios para as pessoas mais velhas, nomeadamente a promoção de um melhor estado de saúde e bem-estar psicossocial, o aumento da autoestima, a redução da ansiedade, a diminuição da solidão, o aumento do sentimento de ligação social e o reforço da solidariedade intergeracional. Para prevenir e responder ao idadismo, deve ser dada prioridade às 3 estratégias, políticas e leis: intervenções educativas e intervenções de contacto intergeracional. Chegou ao fim do módulo 2. Obrigado.